O, o irmão não achou a história do rei Manassés na Bíblia, mas o conselho é, quando não achar que na Bíblia, vai no Google e escreve História do Rei Manassés, aí vai aparecer, porque há uma divisão. A partir de Salomão para frente houve a divisão. Israel e Judá se dividiram, mas a tribo de Levi nunca abandonou a tribo de Judá, e nem a tribo de Judá abandonou a tribo de Levi. Há um mistério muito grande. Eu acredito que o reinado de Salomão foi um reinado muito próspero. Deus abençoou muito Salomão. Mas no final do seu reinado, eu acredito que veio as provas, pecado, problema acontecendo, vem as provas. E uma das provas é ele, para manter o seu ritmo de vida, ele aumenta os impostos do povo. Aí o povo não aguenta e após a morte de Salomão, há a divisão. Ficou as 10 tribos contando como Israel e a tribo de Judá contando Judá e Levi. Então quando fala rei de Judá, quer dizer, é Judá e Levi juntos, que não aceitaram a injustiça de Salomão de aumentar os impostos do povo, né, que o povo estava virando escravo dentro do reinado de Salomão. Quer dizer, dentro daquele tempo já houve uma divisão. Dentro de Israel houve essa divisão. É isso que a história nos ensina. Livro de Reis, é bom estudar os livros 1 e 2 de Reis, para saber, para conhecer as coisas. Então hoje nós vamos estar no Google, vendo duas histórias do rei Manassés. Primeiro vamos perguntar, aqui é história do rei Manassés. Vamos estar ouvindo a história do Google a respeito do rei Manassés. Manassés foi um rei de Judá que governou por 55 anos, a partir dos 12 anos de idade. Segundo a Bíblia, ele foi um dos governantes mais ricos da história de Judá. Reinado. 1. Manassés foi filho de Ezequias e reinou em Jerusalém. 2. Ele promoveu a idolatria a Baal, reconstruindo altares destruídos pelo pai. 3. Manassés também praticou magia e adivinhação, e introduziu ritos e altares indevidos no templo. E 4. Ele cometeu sacrifício humano, incluindo os seus próprios filhos. Cativeiro na Babilônia. Manassés foi levado para o cativeiro na Babilônia pelos assírios. Deus ouviu a oração de arrependimento de Manassés e o trouxe de volta para Jerusalém. Morte. Detalhes sobre a volta e a morte de Manassés são apenas conjecturas. Estão ouvindo, irmãos? Então, são muitas coisas erradas que ele fez. Depois nós vamos estar perguntando para o Google quem foi Manassés na Bíblia. Aí fala que até da morte do profeta Isaías ele participou. Mas ele era filho de crente, rei de Judá, não de Israel, rei de Judá, que na separação se criou reis de Judá e reis de Israel. Ele foi daquela linhagem de reis de
de Judá. Mas filho de crente não quer dizer que seja crente. Se for falar aqui, filhos de sacerdote que não era crente, que deram problema, um filho de Davi que deu problema, entendeu? Então são muitas coisas que acontecem, porque ele teve todo o exemplo do seu pai que destruiu os altares de Baal. Ele vai e constrói os altares que novamente ele ordena a morte do profeta Isaías, entendeu? Então, quando vocês não achar na Bíblia por dificuldade, vocês vai no Google, entendeu? Essa é uma oportunidade a mais que o Criador nos deu para a gente conhecer a história e para saber as coisas. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade aqui na Bíblia. Mas aqui, ó, você vai no Google, ó, vamos ver aqui, ó, quem foi Manassés na Bíblia. Aqui, ó, rei Manassés na Bíblia. Aqui já fala da morte do profeta aqui, Isaías, ó. Por isso que é bom a gente ter duas ou mais maneiras de estudar a palavra de Deus para a gente saber as coisas, entendeu? Tudo que a gente sabe da palavra de Deus ainda é pouco nesses últimos dias que estamos vivendo. Então vamos ver aqui agora. Na Bíblia, Manassés foi um rei de Judá que governou em Jerusalém por 55 anos. Ele é descrito como um dos governantes mais iníquos da história de Judá. Manassés foi filho de Ezequias e reinou após o período de justiça do seu pai. Ele promoveu a idolatria a Baal, reconstruindo altares destruídos por Ezequias. Manassés também praticou magia e adivinhação, e introduziu ritos e altares indevidos no templo. Alguns dos pecados de Manassés foram: 1. Sacrifício humano, incluindo os seus próprios filhos. 2. Não ter exercido a devida liderança religiosa. 3. Não ter ouvido os profetas. E 4. Ter ordenado a morte de Isaías, serrando-o em pedaços. A história de Manassés está descrita no livro de Reis, capítulo 21. Estão ouvindo? Segundo Reis 21, vocês vão ali se deparar com essa história aqui. Que o Google veio para facilitar, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de abrir as escrituras e estudar e saber algo sobre a história. Mas estude mais sobre o rei Ezequias, o pai dele. Foi um bom rei em Judá. Ele teve todo o exemplo do mundo para fazer as coisas do Criador certa, mas precisou passar por aquela prova, né? Na hora da prova, é um homem que veio pela dor, mas já na velhice, já nos seus últimos dias de vida. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma história de Israel, sobre algum rei de Israel, vai no Google, faça a pergunta ou digite para ouvir, fica mais fácil. Porque a palavra fala que a fé vem do ouvir. Às vezes você lê e não entende, mas você ouvindo, às vezes você entende melhor. Isso é bom, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem do ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, que a fé entra pelo ouvido, ouvindo a palavra de Deus. Então fique com essa história. Eu fiz esse vídeo mais pelo irmão que reclamou que não achou a história, né? Que às vezes ele perguntou rei de Israel, às vezes que não aparece. Mas quando for perguntar para o Google é Manassés, rei de Judá. Rei de Judá. Entendeu? Então essa é a história
desse rei que fez muito mal, mas nos seus últimos dias de vida voltou para Deus e começou a fazer a obra de Deus. Ele cumpriu o voto que ele fez no caminho da Babilônia, quando os homens ímpios estavam conduzindo ele com uma argola no nariz. Ele é mais conhecido por causa da argola no nariz, que muitas vezes, há 50 anos atrás, eu via bois sendo conduzido com uma argola no nariz, que era costume dos antigos. 50 anos atrás, eu via animais, bois, sendo conduzido com uma argola no nariz. E assim ele, indo à Babilônia, ele a lembrou desse Deus, né? Ele lembrou desse Deus. E bem-aventurado aquele homem, aquela mulher que lembra desse Deus, lembra do seu nome lá de Israel e faz um voto, faça uma aliança com esse Deus e cumpra o que você fez voto, o que você prometeu a esse Deus, você cumpra. Fique com essas palavras, saiba que o Google, mesmo de um celularzinho velho, ajuda muito em nossos estudos, porque nós temos que estudar. O crescer na graça e crescer no conhecimento é mandamento também do Criador. A ponto do Criador dizer para aquele povo: o meu povo erra, o meu povo perece por falta o quê? Por falta de conhecimento. Você entendeu? Conhecimento ajuda no dia da adversidade. Que lembra o rei Davi, no dia da sua adversidade. Qual foi a sua oração? Ele fez uma oração de um homem que tem conhecimento. Não tira de mim o teu espírito, ó Criador. Está vendo? Isso é uma oração de uma pessoa que tem conhecimento. O dia da adversidade chega. Assim como chegou na vida de Jó, também chega em nossa vida. Quando fala em Jó, a gente lembra do quê? Lembra da lepra. Mas a lepra não foi nem tanto. O difícil para Jó foi os homens da época zombando dele. Jó 30, diz que tinha uns homens sem nome na terra, que zombavam muito de Jó. E qual foi a mensagem de Jó para esses homens? Quando eu era um homem de bem, eu não contratava vocês nem para ser meus cachorros. Meus cachorros eram mais honestos do que vocês. Estão ouvindo? Olha a situação dos homens da terra. Mas eles não cessavam de zombar. A zombaria foi a maior dor de Jó no dia da sua adversidade. Mas fica com esta mensagem: não contrataria vocês nem para ser meus cachorros, porque o meus cachorro era mais honesto do que vocês. Entendeu? Homens vagabundos na terra, homens sem nome, mas homens provocadores. Entendeu? É assim. E os dias são os mesmos. Os zombadores, os vagabundos, os ordinários estão aí para nos afrontar e afrontar a palavra desse Deus bendito que fez os céus e a terra. Amém.